Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós neste novo dia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de junho de 2025. E vamos continuar a leitura da palavra de Deus, começando bem esse dia, alimentando o nosso espírito com a palavra. Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, não há condenação para quem está em Cristo. Aleluia. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo está dizendo que quem nos liberta da lei do pecado e da morte, que ele falou no capítulo anterior, que guerreia no nosso corpo, nos membros do nosso corpo, é a lei do Espírito da vida. Não é a lei de Moisés. Lembre que ele está falando para uma comunidade composta de judeus e pessoas não judias convertidas ao cristianismo. E não foi simples para muitos judeus serem libertos da lei de Moisés, das tradições judaicas, mesmo crendo em Cristo, como ainda é hoje para muitos cristãos, que não perceberam ainda que Cristo é suficiente. E uma outra coisa que deve ser dita nesta leitura é que há um pessoal aí que quer seguir a lei de Moisés ainda, e diz que nós então estamos sem lei. Não, nós não estamos sem lei. Nós cristãos que não estamos debaixo da lei de Moisés, nós não estamos sem lei. Nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida, a lei de Cristo. Essa lei ela resume-se em um único mandamento. A lei de Moisés se resumia em 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. A lei do Espírito da vida se resume em um mandamento escrito pelo Espírito Santo nas tábuas do nosso coração. Paulo vai dizer isso lá em 2 aos Coríntios. Nós vamos continuar a leitura e os irmãos vão ver posteriormente lá na frente, nas nossas leituras. Então, continuando, versículo 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, a lei de Moisés foi incapaz de nos libertar da lei do pecado e da morte. Foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, por causa da fraqueza da nossa carne. Deus o fez como? Enviando o seu próprio filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, aleluia, Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei de Moisés fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque esta é a lei do Espírito da vida, versículo 2. Que maravilha! Nós vivemos segundo o Espírito. Ninguém agrada a Deus por capacidade humana, porque é inteligente, porque é disciplinado. Não. A única maneira de servir a Deus é se deixar guiar pelo Espírito de Deus. Isso valeu para todos que foram salvos, todos que creram em Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Ninguém foi salvo pela lei de Moisés lá no Velho Testamento. Todo mundo que foi salvo no Velho Testamento foi pela lei do Espírito da vida, que era lá no Velho Testamento representada pela lei de Moisés. A lei de Moisés apontava para a lei de Cristo, porque também aqui no Novo Testamento vai chamar de lei do Espírito da vida, lei de Cristo, lei do reino, lei perfeita que traz a liberdade.
que é a lei de Cristo. Continuando o versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ele vai dar uma ênfase muito grande de que o cristão é conduzido pelo Espírito de Cristo. Continuando, versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Só o Espírito dá vida e paz. Sempre foi assim, no Velho e no Novo Testamento. Para quem estava debaixo da lei de Moisés, para quem está debaixo da lei de Cristo. Só o Espírito é quem dá vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, que é a lei maior, a lei suprema, expressa na lei de Moisés no Velho Testamento, expressa na lei de Cristo e do Espírito no Novo Testamento. A lei de Deus nem pode fazê-lo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Eu estou relendo o versículo 7. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Isso é maravilhoso. Quando Jesus diz que para segui-lo é preciso tomar a sua cruz a cada dia, é para crucificar justamente a nossa carne, os nossos impulsos carnais, porque, como ele está dizendo, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O maior desafio diário de todo cristão é matar os seus impulsos carnais todos os dias. Como ele faz isso? Se submetendo a Cristo pela palavra e pelo Espírito. A palavra é Cristo, expresso na palavra escrita. A palavra de Deus é Cristo expresso na palavra escrita, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aí olha a declaração que ele faz no final do verso 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Verdade. Lá no Velho Testamento também. Quem não tinha o Espírito de Cristo, aí você vai perguntar, mas pastor, Jesus ainda não tinha nem nascido. Pois é, mas o Espírito de Cristo é eterno. Estava presente em todas as épocas da história da humanidade e em todo o universo. Ele disse que se alguém não tem esse Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Uma maneira do cristão saber se ele pertence a Cristo. Ele tem o Espírito de Cristo. É uma maneira do cristão reconhecer quem são os verdadeiros cristãos. Eles têm o Espírito de Cristo. Aí você pergunta assim, pastor, como é que eu sei que alguém tem o Espírito de Cristo? O apóstolo Paulo dá uma lista de 9 virtudes, lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 21 e 22. 9 virtudes que mostram se uma pessoa tem o Espírito de Cristo. Quais são essas virtudes? Amor de Deus, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E essa lista é acrescentada de outros itens mais em outros textos, mas esses 9 já são mais... Desculpem. Estes 9 já são mais do que suficiente para sabermos quem é de Cristo e quem não é, quem anda no Espírito de Cristo e quem não anda. Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Isso aqui é fantástico. Deus olha para o corpo do cristão e o vê como morto por causa do pecado. Morto como? Morto por meio da morte de Cristo na cruz. E Deus também olha para o cristão e vê o cristão como vivo espiritualmente. Que coisa fantástica. Repetindo o versículo 10, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Lembra da justiça que eu falei na leitura anterior?
A justiça é o que Cristo fez por nós na cruz. A nossa justiça é Cristo. A justiça de Deus para nós é Cristo. Nós estávamos ontem no culto de oração na nossa igreja, orando justamente, aliás, ministrando no estudo bíblico, pensando justamente nisso, de que o mundo não tem justiça. O mundo, no sistema mundano, as leis terrenas, não tem justiça, a verdadeira justiça não tem. E aí muitos cristãos ainda ficam preocupados com a justiça humana e terrena em vez de buscar a plena justiça de Cristo. Aí você diz assim, pastor, então quer dizer que eu não devo procurar reivindicar meus direitos com a justiça humana? Deve. Claro, se você tem direitos que estão sendo violados, você deve buscar recursos para reaver seus direitos, claro. O que você não deve é esperar uma justiça perfeita, plena, por parte dos seres humanos. As justiças humanas são parciais, os juízes humanos são parciais. Continuando o versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Pai. Ele disse, se o Espírito dele habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ele diz, e é interessante, porque aqui atrás ele disse que Deus olha para o nosso corpo como nós estando mortos por causa do pecado. Mas se o Espírito habita em nós, esse Espírito vai dar vida inclusive aos nossos corpos mortais, na ressurreição de Jesus Cristo. Claro, aliás, na nossa ressurreição, quando formos ressuscitados. Versículo 12. E outra coisa, e Deus já olha para nós como ressuscitados em Cristo. Efésios 2,6 diz isso. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para... não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Não temos dívida, não devemos nada à carne. E não devendo nada à carne, não devemos nada à lei de Moisés também. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, aí viverão. Por isso, quer seguir a Cristo, tome a sua cruz. Para quê? Para matar os atos do corpo, os impulsos carnais, para ter vida. Verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você vê o papel do Espírito na vida do cristão. A lei do Espírito da vida, que foi descrita aí no versículo 2, na vida do autêntico cristão. É essa lei que nos dá vida. Vida verdadeira, vida plena. Não é a lei de Moisés. E no final das contas, esse é tudo que Paulo está dizendo aqui nesse texto que nós estamos lendo. E a marca de alguém que pertence a Deus, que é filho de Deus, é o Espírito de Deus presente em sua vida, versículo 14. Verso 15, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós temos o Espírito de Cristo, que nos qualifica para chamar Deus de Pai. Jesus é o nosso irmão mais velho. E aqui me permitam abrir um parênteses, às vezes eu vejo cristãos orando, chamando Jesus de Pai ou o Espírito de Pai. A Bíblia nunca chama Jesus de Pai. A Bíblia nunca diz que Jesus é nosso Pai. A Bíblia diz que Jesus é nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele é o irmão mais velho. A gente precisa, os cristãos, olha essa palavra. Os cristãos precisam distinguir os papéis de Pai, Filho e Espírito Santo.
Às vezes eu ouço cristãos orando ou até falando e dá a impressão de que eles fazem essa confusão por causa da doutrina da Trindade, que os três são um. E aí os cristãos confundem os papéis. E eu falo da oração porque na oração nós oramos ao Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus, pela a mediação pela tradução, vamos dizer assim, do Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Cada um com uma função bem distinta. Oramos ao Pai em nome do Filho. Por que em nome do Filho? Porque o Filho é quem tem méritos diante de Deus, é quem tem crédito diante de Deus. Então nós oramos ao Pai em nome do Filho, porque não podemos orar em nosso próprio nome, porque nós somos pecadores. Então nós oramos em nome do Filho que não pecou e que entregou-se por nós. Pela interpretação, pela tradução, a Bíblia diz que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos faz compreensíveis diante de Deus, é o Espírito Santo. Continuando, versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É aquela vozinha mansa e suave lá no nosso íntimo que sussurra dizendo: você, fulano, você é um filho de Deus. Você, fulano, não pode mais viver fazendo isso, ou falando isso, ou agindo assim, porque você é um filho de Deus, fulano. É aquela vozinha que sussurra lá. Então, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Participamos do sofrimento de Cristo pela fé. O sofrimento de Cristo valeu para nós. Verso 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Irmãos, eu lendo Romanos com vocês aqui, não tem como esses vídeos ficarem muito pequenos, porque cada versículo desse dá um sermão. Olha que declaração no verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Quando você estiver sofrendo, passando por uma luta difícil, lê esse versículo. Ele está dizendo que qualquer sofrimento que a gente passe aqui, por maior que seja, por pior que seja, ele é nada diante da glória que em nós há de ser revelada. A natureza criada, a criação, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Essa revelação dos filhos de Deus é na volta de Cristo. Agora o cristão plenamente cheio do Espírito, vivendo a vida de Deus, né? Ele está dizendo que a própria natureza está esperando essa manifestação. Versículo 20, pois ela foi submetida à inutilidade, a natureza criada, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A nossa glorificação vai se manifestar também na própria criação, terrena também. Verso 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, a criação, o meio ambiente, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos,
a redenção do nosso corpo. O capítulo é grande, o vídeo vai ficar um pouco maior, mas tudo bem. Ou seja, nós que temos o Espírito Santo estamos aguardando a redenção do nosso corpo, a nossa glorificação, a volta de Cristo para a plena vida de Deus em nós. 24, pois nessa esperança fomos salvos. Nós fomos salvos justamente para essa esperança, guardando a redenção do nosso corpo. Mas esperança que não se vê, que se vê não é esperança. Ele vai dizer isso. Quem espera por aquilo que está vendo? Ainda não vimos. Fisicamente, materialmente, dentro do tempo ainda não vimos, porque também ainda não aconteceu. É uma realidade espiritual por enquanto, que vai se manifestar plenamente na volta de Cristo, verso 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Tenha paciência. Vai acontecer. Cristo vai voltar. Nós vamos ser glorificados. A própria natureza vai ser transformada no ideal que Deus estabeleceu. Versículo 26. Da mesma forma, o Espírito, de novo, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Está vendo aí, ó, o que eu falei há pouco? Qual é o papel do Espírito na oração? Para não confundir o papel de cada pessoa da Trindade. O papel do Espírito. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O intercessor é o Espírito. O mediador é Cristo, pelo seu sacrifício na cruz. No papel da oração que estou falando. E o Pai é aquele que ouve as nossas orações e nos responde, versículo 27, aquele que sonda os corações, Deus, Salmo 139, verso 1 e verso 23 e 24, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade do Pai. O Espírito é o nosso intercessor. O Filho, Jesus, é o mediador. E a oração é ao Pai. Isso nos ajuda a distinguir o papel específico de cada um, que muitos cristãos confundem nas músicas, nas orações e até nas palavras. Verso 28. Desculpem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso aqui é maravilhoso. Tudo o que está lhe acontecendo, Deus está agindo para o seu bem, irmão. Para cumprir o seu propósito em você. Aí qual é o propósito? Verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus está agindo em todas as coisas para transformar você na imagem do Filho de Deus. Transformar eu e você em alguém parecido com Cristo, igual a Cristo. A fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Está vendo aí como Cristo é o nosso irmão mais velho, que é o primogênito entre os muitos irmãos? Ele é o primeiro, é o mais velho da família. E Deus está transformando os demais irmãos na imagem dele. Os demais irmãos somos nós. E agindo em todas as coisas para isso. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Nós somos predestinados, chamados, justificados por Cristo. E aí um dia seremos glorificados. E ele usa a expressão que também glorificou, como a glorificação sendo algo já concretizado. Porque já que a justiça já foi concretizada na cruz, a glorificação já é um direito nosso. Então ele toma como presente, já real, atual. 31. Que diremos por diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? O Deus que foi capaz de dar o filho por nós, o que ele vai
que nós precisamos que ele vai deixar faltar. Nada. Acredite nisso. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? O acusador não tem nada para fazer contra nós, porque fomos justificados por Cristo. É Deus quem os justifica, por meio de Cristo, na cruz. Quem os condenará? Não tem quem possa fazer. Por quê? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Lá atrás, na oração, nós temos a intercessão do Espírito e aqui para a salvação nós temos a intercessão do Filho, que deu a sua vida por nós na cruz. Quem nos separará do amor de Deus? Aliás, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada pode separar o verdadeiro cristão do amor de Cristo. Verso 36, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. A expectativa da morte nessa vida está presente sempre, especialmente para o cristão. Mas em todas estas coisas somos não apenas vencedores, somos mais que vencedores. Por meio de quê? Daquele que nos amou. Isso aqui é outra coisa que muitos cristãos fazem uma confusão. Ah, você é vencedor, você que foi criado para ser vencedor. Preste atenção. Você é vencedor em Cristo. Entenda que o verdadeiro vencedor foi Cristo. Ele venceu a carne, o pecado, a morte, o mundo, o diabo. Jesus venceu pela sua santidade, pela sua fidelidade ao Pai, ele venceu. Aí sim, quando nós depositamos nossa confiança nele, aí somos vencedores por meio dele. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não tem nada capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus, ao nosso Deus. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações, meus amados. E amanhã a gente continua a leitura de Romanos, lendo o capítulo 9. Aguardo vocês aqui. Não saia sem deixar um like neste vídeo. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, de amigos, da igreja, para alcançar mais pessoas. Comenta aqui nos comentários do vídeo o que você achou dessa leitura. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Deixa pedido de oração aqui. Eu estou dizendo para os irmãos, todo dia eu olho para ver os pedidos de oração. Alguns não têm deixado, não sei. Se não está acreditando que eu oro. E peço até que você olhe os pedidos de oração dos outros irmãos e vamos nos unir numa corrente de oração. Nós podemos fazer isso nas nossas orações particulares, combinado? E se alguém não está inscrito no canal, gosta do conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia, está convidado a se inscrever. Aguardo vocês aqui amanhã às 5h30. Grande abraço.